Boa noite. Meu nome é Adriel, para quem não está vindo pela primeira vez aqui ver essa live. Faço parte do Grupo Refúgio. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da formação da nossa de fé e política. Falar um pouquinho, da nossa atitude como cristão católico dentro da política nacional, entendendo política bem diferente dessa politicagem. Política é a arte de administrar o povo, a necessidade que a gente como cristão tem de participar dessa administração, tá certo? O tema de hoje é: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Vamos dar início. E gente, eu não sei se vocês têm esse tesouro, Catecismo da Igreja Católica. Tem, a maioria é amarelinho. Esse aqui é porque eu comprei em outro local. Fixo a live, o nome da live. Eita, deixar fixo o nome da live. Tá bem, agora vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá bom? Podem ir mandando os recados aí. Pronto. Publica e depois de publicar a gente faz o que, meu Deus? Clica nele. Então, aí que ele aparece aí. Pronto. Ok. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Ótimo. Ô, gente, isso aqui é um grande tesouro da nossa igreja, tá certo? Catecismo da Igreja Católica. E é dele que eu vou tirar as principais palavras que vão nortear hoje a nossa conversa. O catecismo divide em 4 partes. Eu vou dar início à 4ª parte, que é a vocação do homem à vida espiritual. Na verdade, a vida em Cristo, que é exatamente na introdução que temos no capítulo 1691, essa frase de Leão Magno: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Nessa pequena frase, 2 coisas a gente tem que conceituar para poder entender bem o que essa frase está nos dizendo. Primeiro é o quê? Reconhece, ó cristão. O que é ser o cristão? Cristão é ser seguidor de Cristo. Significa ter Cristo como Deus e seguir os seus mandamentos, seguir as suas orientações, seguir os seus ensinamentos. E buscar imitar a Cristo, seguir a Cristo. Essa é a primeira coisa. E a segunda palavra importante é dignidade. Muitas vezes a gente usa a palavra dignidade de formas assim bem distintas. Você vê uma pessoa e diz: poxa, aquela pessoa não é digna. Mas de onde você tirou se ela é digna ou não é digna? Você usa um referencial, muitas vezes pessoal, ou estipulado pela sociedade, por aquilo que se tornou senso comum. Ou então a gente vê uma atitude ou uma condição de uma pessoa e diz: meu Deus, isso aí não é digno de um ser humano. Mas qual foi o teu referencial para dizer se aquela pessoa é digna ou aquela condição que ela está é digna? E aí é que é bonito que a gente vê dentro da nossa igreja. Também nessa 4ª parte, no capítulo 1700 do nosso catecismo, ele diz assim: a dignidade da pessoa humana radica, ou seja, é fundamentada na sua criação à imagem e semelhança de Deus, e é realizada na sua vocação à bem-aventurança. Vamos lá. A nossa dignidade de pessoa humana parte de onde? Se origina onde? De que somos criaturas
à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. É interessante a gente perceber isso porque, do ponto de partida inicial, todos nós somos dignos, todos nós somos iguais em dignidade. Por quê? Porque todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é muito importante porque muitas vezes a gente diz, poxa, aquela pessoa é digna, não é digna. Como assim? Ela é digna. Por quê? Porque ela é uma criatura criada por Deus. Isso é a primeira coisa. A questão é, ela está vivendo a sua vocação, a vocação que vem da nossa dignidade de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, que é qual é essa vocação? De viver as bem-aventuranças. Só que aí é interessante porque a gente se pega. Como assim viver as bem-aventuranças? Se a gente for lá em Mateus, no Mateus 5, lá no Sermão da Montanha, é citado pelo próprio Cristo no sermão 9 bem-aventuranças. Ele diz assim, algumas eu vou me prender mais, tá certo? Mas eu vou citar todas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente diz pobre de espírito, é desapegado das coisas do mundo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse daqui a gente vai usar bem depois, porque existe a virtude da justiça, que a gente vai aprofundar, que nós iremos aprofundar bastante, mas pega isso e guarda no teu coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, tá certo? E bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aquelas pessoas que buscam viver a miséria do próximo para ajudá-los, se colocam na condição do outro para ajudá-lo. Bem-aventuradas essas pessoas misericordiosas, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Esse aqui é muito importante. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, a gente tem que, para começar, diferenciar o que é essa promoção à paz, que promove a paz, uma atitude ativa em busca da paz. Porque existe uma ideologia chamada o pacifismo, que é aquela pessoa ou ideologia que ensina que a gente deve estar passivo de tudo, aguentando tudo. Não. Deus nos chama a ser pacífico, ou seja, agir, promover a paz. E para isso muitas vezes é necessário até entrar em guerra. E não precisa ser uma guerra armada apenas, mas uma guerra contra ideologias, uma guerra contra a mentira. Nós precisamos ser combativos, tá certo? Então, esse promover a paz não é esse pacifismo que muitos estão propagando como vindo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo lutou, Jesus Cristo sangrou por nós. Os discípulos e apóstolos lutaram, sangraram, foram presos, apanharam, foram açoitados pela verdade. Tá certo? Então somos chamados a lutar. Isso aqui é importante. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui a gente vai sentir muito. Já estamos em tempo de perseguição e eu vou tocar nisso hoje. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal de vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande nos céus a vossa recompensa.
Gente, essas são as 9 bem-aventuranças. Só que existe um caminho para chegar a viver essas bem-aventuranças, porque você vivendo essas bem-aventuranças é o caminho de santidade. Ao viver as bem-aventuranças, você vai se tornando uma pessoa santa, ou seja, separada do mundo. Esse é o ideal para cada um de nós, é a nossa vocação. Não existe essa historinha, não, meu Deus, isso aí é uma coisa para os santos. Sim, você é chamado a ser santo. Você é chamado à perfeição porque o Senhor é perfeito. Tá certo? Então, assim, essas bem-aventuranças é a sua vocação. Existe um caminho para essa vocação, e eu vou de novo citar o catecismo. Gente, isso daqui é um tesouro, tá certo? Cumpre o seu catecismo. A maioria das pessoas conhece o catecismo dessa forma aqui, ó, amarelinho, pequenininho, tá bom? Ele é um grande tesouro. Aí nós conhecemos bastante da nossa fé, da doutrina da Igreja Católica, de como nós devemos agir, tá certo? Aqui tem respostas para muitas das nossas dúvidas, praticamente todas. E aqui no capítulo 1950, que é 1950, fala da lei moral. Veja o que ela diz aqui, o catecismo diz aqui. A lei moral é a obra da sabedoria divina. Podemos defini-la em sentido bíblico, como um instrumento paterno, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam às bem-aventuranças. Ou seja, essa lei moral, que é um ensinamento pedagógico de Deus para com a gente, são as regras, o caminho que nos levam a viver a nossa vocação, que é a bem-aventurança. Nós que somos dignos, porque somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, temos essa vocação de viver as bem-aventuranças e temos o caminho para chegar às bem-aventuranças, que é a lei moral, a lei natural também. Mas hoje a gente vai tratar mais da lei moral. E ele continua aqui. As bem-aventuranças prometidas lhe proíbe, veja bem, Deus lhe proíbe os caminhos do mal que deviam a Deus e ao seu amor, que desviam de Deus e de seu amor. É ao mesmo tempo firme nos seus preceitos e amável na sua promessa. Vamos lá. Por que é importante isso hoje, gente? Nós estamos tratando de fé e política. Nós entendemos que toda a humanidade, é digno em sua origem. Por quê? Porque somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Ok? E que todos nós temos uma vocação dentro dessa dignidade, que é viver as bem-aventuranças. Só que existe um caminho que é chamado da moral, lei natural, que nos leva a viver essa bem-aventurança. Por que eu estou querendo falar dessa lei moral? Vamos primeiro exemplificar essa lei moral que Deus nos usa com tanto amor, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros dos 10 mandamentos têm uma relação do homem para com Deus. Os 7 últimos do homem para o outro, que no Evangelho é resumido em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos. Aí é uma lei moral, tá certo? Aí veja só, gente, o que é que a humanidade hoje está fazendo? Eles estão querendo destruir, eles estão querendo apagar, estão querendo tirar o valor da moral judaico-cristã, que é essa, que tem como origem das regras da lei, os 10 mandamentos, fazer com que a humanidade não precise mais seguir, e o pior, não é nem não precise mais seguir essa lei moral, mas muito pior, coloca como essa lei moral como algo ruim, algo que não deve ser vivido,
prega, e em muitas partes da sociedade eles lutam contra essa lei moral. Por isso que nós, católicos, precisamos ter um espírito conservador. O que é esse espírito conservador? Esse espírito apaixonado por aquilo que é valioso, tá certo? Não só da nossa religião, como da nossa vida em si. E conservando assim a nossa civilização, essa civilização que foi construída por milhares de anos, através dos ensinamentos de Deus, através do aprendizado humano de escutar a Deus. E aí é formado 3 pilares: a filosofia grega, o direito e a moral judaico-cristã. Esses 2 primeiros eu não vou tratar hoje. Vou tratar sobre o pilar da moral judaico-cristã, que ela hoje está sendo combatida, ela hoje está se travando uma grande guerra contra a moral judaico-cristã. Como é que a gente percebe isso? Isso eu li ontem e li um pouquinho melhor hoje para poder trazer para vocês. Veja que interessante. Não sei se vocês viram a notícia de que o ministro do STF, Fachin, ele está querendo penalizar com perda de mandato aqueles políticos que usarem da religião para chegar a esses mandatos. Aí a gente para assim, aí, poxa, vamos lá, vamos questionar. Realmente existem uns abusos. Existem algumas igrejas que usam do momento do culto para esse tipo de coisa. Também não concordo. A própria Igreja Católica, ela coloca limites a isso. O padre, o clérigo em geral, o clero em geral, ele não pode, de forma direta, participar da política. Como assim? Se eleger, se candidatar. O clero não pode, tá certo? No entanto, ele não só pode, como é obrigação dele, participar de forma indireta, que é o quê? Educando a comunidade, ensinando a forma que a comunidade cristã católica deve agir perante esses momentos da política, tá certo? Então, assim, o que é que Fachin hoje está querendo? Penalizar que a igreja, vou botar aqui cristão como todos, não só a Igreja Católica. Nós somos mais de 80% da população brasileira, são cristãos. São pessoas que valorizam a moral judaico-cristã, essa construção milenar que nos fez chegar até hoje, né? Mais de 80%. E o Supremo Tribunal hoje quer nos tirar o direito, quer nos calar, quer tirar o nosso poder de administrar a sociedade, quer tirar do cristão aquele poder de colocar pessoas que representem a nossa igreja, que representem a nossa fé. Veja bem o que está acontecendo. Por isso que eu digo, nas bem-aventuranças ali, nós precisamos combater, nós não podemos ser pacifistas, nós precisamos realmente tomar uma atitude positiva, porque senão, o que é que acontece? Vamos ficar aqui como ovelhinhas indo para o matadouro e pronto, se a gente se calar. Então, gente, dentro dessa verdade que a gente viu hoje no catecismo da Igreja Católica, nós percebemos que nós temos uma vocação que vem da nossa dignidade. E essa vocação nos mostra a necessidade de bater de frente com esse tipo de coisa. Decisões, ainda não houve uma decisão, mas é uma proposta arbitrária de tolher o poder do cristão, não só do católico. Agora, como é interessante, esse mesmo STF disse que não há crime nenhum e ainda fere o direito de cátedra se eles proibirem que as faculdades e colégios façam a mesma coisa.
ferir o direito de cátedra dos professores, não pode. Ferir o direito religioso dos cristãos, pode. E a gente está vivendo isso hoje, gente. Como a gente deve agir? Será que a gente fica caladinho? E se eles disserem que não pode, a gente vai ficar calado? Eu vou botar outra coisa para que vocês percebam, e isso bate de frente. Não matarás. Isso faz parte das regras que estão dentro da nossa moral judaica cristã. Só que o que é que acontece? Nós estamos vendo não só um STF como um Congresso que busca a cada dia aprovar leis que ferem essa regra, esse mandamento de Deus. Nós vemos eutanásia, aborto. Recentemente foi votado um tipo de aborto, né, por causa de anencéfalos, aí depois surge outro e de novo eles querem ir aprovando isso tudo no STF, não foi nem no Congresso. E assim vai maculando, machucando, fazendo sangrar aquilo que é tão precioso para nós. Vai fazendo com que nós, cristãos católicos, fiquemos cada vez mais aprisionados nas leis do mundo, impedindo da gente viver aquilo que é a nossa vocação, as bem-aventuranças. Percebem como a política tem tudo a ver com você que é católico, que é cristão? A necessidade de você estar estudando o catecismo da Igreja Católica, estudando, deixa eu pegar aqui um livro, isso aqui é só uma síntese da doutrina social. Existe o compêndio, ele tem no site do Vaticano, compêndio da doutrina social da Igreja Católica. Você pode estar lá dando uma leitura, lendo, estudando, para ser combativo contra essas mazelas que o mundo quer nos impor. Veja como é interessante, recentemente foi votado uma lei contra a homofobia. Primeira coisa, se você é homossexual, bissexual, heterossexual, você parte da mesma origem em dignidade. Nós somos iguais em indignidade. Por quê? Não importa nada que você é. A origem é que você foi criado por Deus à imagem e semelhança dele. Então partimos disso daí. E é assim que a igreja age e acredita. Mas também existe uma conduta moral a ser seguida, que nós não podemos obrigar ninguém. Depois a gente vai falar um pouquinho num próximo encontro sobre a liberdade e responsabilidade. Mas você, como homossexual, bissexual e também os heterossexuais, eles têm que seguir, você que é cristão católico, que seguir uma norma. Deus tem um ensinamento para isso. E o que é que eles estão fazendo com essa lei contra a homofobia? Não é impedir de agredir, porque isso já tem lei. Mas eles estão nos impedindo de falar aquilo que é bíblico, aquilo que está em nossa doutrina. Eu não quero aqui julgar um homossexual. Eu não quero aqui chegar e humilhar nenhum homossexual. Não, muito pelo contrário, eu sou chamado a amar eles. Sou chamado a amar a todos. Só que o que é que acontece? Amar também é corrigir. Amar também é falar a verdade. Só que uma vez colocando-se uma lei que nos proíbe de falar aquilo que está na Bíblia, ou seja, já estão tolhendo nós, que somos cristãos, de falar aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Eles estão tirando de nós o direito de viver a nossa vocação, porque a nossa vocação é de viver as bem-aventuranças, ou seja, de viver, de falar a verdade, de viver a verdade, de buscar a verdade. E outra vocação que não foi citada nas bem-aventuranças, mas foi o próprio Cristo que disse: ide e evangelizai a todos os povos.
Gente, somos chamados a falar da verdade para todos. Só que hoje a política, ela praticamente nos impede de falar a verdade. E aí? O que é que nós vamos fazer? Nos calar? Ou fazer que nem Paulo? Ou fazer que nem Pedro? Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, vocês perceberão que muitos discípulos e apóstolos foram presos, açoitados. Por quê? Por proclamar a palavra, por proclamar a verdade. Dos 12 apóstolos, o único que não foi martirizado foi João. Por quê? Por levar a palavra. Eu não estou chamando, Deus queira que a gente não precise ser martirizado hoje. Mas infelizmente, do jeito que as coisas andam, vai ser bem por aí mesmo no nosso caminho. Mas hoje, nós ainda podemos lutar. Nós temos que ser mais atuantes na política, para impedir que cheguem leis como essas que estão surgindo aí, que nos impeçam de ser o que somos, cristãos, seguidores, proclamadores da palavra. Aí, gente, cai no âmbito político, que aí eu quero trazer para vocês. Dentro do que foi ensinado hoje, dentro dessa necessidade de proclamarmos essa palavra, de vivermos essa vocação de busca das bem-aventuranças, nós percebemos na conjuntura política brasileira, primeiro para a gente chegar mais perto da gente, nessa conjuntura da política brasileira, quais são partidos, quais são as pessoas que pregam e ferem com a moral do cristão. Se você não percebe, então é obrigação sua. Gente, semana passada eu disse, cristão eu fiz uma pergunta: cristão pode participar de política? Deve participar? A resposta é simples. É obrigação do cristão participar. Porque não tem como a gente viver a nossa vocação se a gente não tiver essa luta política com a verdade, saindo das nossas origens, que é o ser imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos combater dessa forma, sim, é obrigação nossa, tá certo? Então, nós precisamos hoje, gente, começar a tomar esse posicionamento de estudar, de buscar conhecer os partidos, daqui a pouco, se Deus quiser, né? Porque estão querendo colocar para outro tempo aí as eleições, mas quais são os vereadores que você conhece, que estão aqui no Recife, que vocês vão poder votar para vereador? Quem é o prefeito que você vai votar? Eu não vou dizer para vocês quem eu vou votar, e nem vou dizer para vocês quem é que vocês devem votar, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que o verdadeiro cristão católico não pode alienar as suas escolhas aos outros. Você precisa sair do comodismo, precisa estudar, precisa buscar conhecimento, precisa buscar saber quem são as pessoas que vocês estão escolhendo para representar você. Tá certo? Porque, meu irmão, minha irmã, é pecado, tá certo? Ou seja, você está errando algo, você está fazendo algo que te prejudica. Não buscar saber em quem você está votando. Tá certo? É pecado. Ao ponto de, dependendo de quem você está votando, se você souber quem é, souber que é pró-aborto, souber que é pró-ideologia de gênero, e pró qualquer coisa que venha ferir a nossa dignidade, ferir a nossa moral, é passível de excomunhão.
Veja bem como é grave. Veja bem como é necessário que você se atualize sempre e venha sempre estar estudando, tá certo? Porque é grave. É algo que precisa ser combatido. Essa inércia de muitos católicos, essa apatia. Nós precisamos verdadeiramente lutar. Nós precisamos ser ativos. Porque, gente, como é que pode um país com mais de 80% de cristãos permitir que um Congresso de 512 deputados, a sua maioria, não defenda a sua fé, não defenda aquilo que é a base do cristianismo? Como? Algo está errado. Algo está errado. Ô Cineide, tu tá aí vendo aí? Eu não sei se é pergunta que o pessoal tá. Tem um pessoal que tá. Vou botar. Ah, beleza. O Francisco botou um negócio grande aqui, aí o Cineide vai ler, vai pegar para mim, viu, Francisco, daqui a pouco. Mas a gente vai começar agora realmente esse momento de interação, de perguntas e respostas. Mas eu queria hoje fazer um pequeno resumo do que foi dito, tá certo? Para a gente, dentro das perguntas e dentro daquilo que for colocado aqui, nessa nossa interação, esteja dentro desse assunto, tá certo? Nós temos a nossa dignidade. A dignidade nossa tem como origem que somos criaturas de Deus, a imagem e semelhança dele. Essa dignidade gera uma vocação, que é de viver as bem-aventuranças. Existe um caminho para viver as bem-aventuranças, que são as regras da lei moral e natural, lei natural. Hoje falamos da lei moral. A lei moral sendo essas regras, esses ensinamentos de Deus, que a gente pode exemplificar como os 10 mandamentos, um deles, que nós devemos seguir. Então, nós, como agentes políticos, precisamos fazer com que essa moral, ou seja, essas regras, prevaleçam na sociedade. Tá certo? É uma luta que nós temos que fazer. Você pode dizer, não, mas a liberdade religiosa. Beleza. Cada um que faça a sua luta. Nós somos cristãos católicos, então precisamos lutar a nossa luta. E essa é a luta que nós precisamos ter hoje no âmbito político. Preservar, conservar a moral judaica cristã, que é a base das regras que nos levam a viver as bem-aventuranças, que é a nossa vocação. Vou ler algumas perguntas aqui. Tu me dá uma, Cineide? Grande Arthur Marroquim. Tem uma promessa aí dizendo que você vai... Aqui de Simone. Tem alguns comentários, tá certo? Isso aqui é de Simone. O conservador sabe que não é perfeito e tem consciência do quanto custou a conquista das coisas tão boas e preciosas. Exatamente. E nós precisamos perceber que a igreja, como os homens, como o corpo, né? Jesus é a cabeça perfeita, não erra, mas o corpo, que somos nós, acertamos e erramos durante toda uma história. Só que, como Paulo diz, né, examinai tudo e retém aquilo que é bom. Nós fomos retendo o que é bom, e esse bom foi formando a moral do cristão, e nós precisamos conservar. A doutrina social da igreja fala da participação do católico na política. Isso aqui é Simone também. Isso aqui é interessante a leitura do livro Doutrina Social da Igreja, autor Carlos Ramalhete. Pequena leitura, fácil, objetivo e claro. Pronto, é uma dica, eu não conheço, tá certo? É Doutrina Social da Igreja. Você que está com lápis aí, anota. Do autor Carlos Ramalhete. Tá certo? Eu
gostei muito desse aqui. É bem fácil também, porque se você pegar o compêndio da doutrina social da igreja, é umas 600 páginas. Nesse daqui você tem uma síntese bem interessante de se ler: Código Social, Código Familiar, síntese da doutrina social católica, editora Santo Antanásio. Muito bom. A decisão do STF, isso aqui foi Chico, né? Que criminaliza a homofobia, não impede que as organizações religiosas se posicionem em relação à homossexualidade. Inclusive, isso está claro nesse posicionamento da Suprema Corte. Chico, veja bem, existe como é que chama, uma técnica psicológica, é até bem interessante. Eu não estou com o livro aqui, tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, que ele fala do pé na porta. O que é que acontece? A pessoa coloca o pé na porta, entra com algo às vezes mais simples, para poder, ao colocar o pé na porta, depois penetrar na casa com tudo aquilo que realmente ele queria fazer. Eu já vi um bocado de análises, tem umas análises muito interessantes do pessoal do Plínio Oliveira Corrêa, que é o Instituto Plínio, que muitos são advogados, pessoas de conhecimento, que eles vão mostrando como essa decisão do STF pode afetar a nossa liberdade de expressão e de ensino. Tá certo? Então, assim, por mais que eles tenham vendido essa ideia de que não vai, como é que chama? Não vai, como você disse, implicar no nosso posicionamento, isso não é muito seguro não, e nem garantido. Nós precisamos estar sempre atentos a isso. Veja bem, eles votaram numa lei onde iguala ao racismo, tá certo? Iguala ao racismo em tudo. Se o racismo, eu posso falar, ser racista em minhas falas, não posso, tá certo? Eu não poderia dizer que na Bíblia, porque não tem, graças a Deus, mas na Bíblia diz que a homossexualidade não diz com essa palavra não. Os afeminados são abominados por Deus. É uma abominação. Imagine se eu falo isso para um negro, que a raça negra é abominada por Deus. Isso aí já cai como racismo, tá certo? Perjúria, pelo menos. A mesma coisa, se eles quiserem começar a botar advogados para qualquer coisa que a gente fale, um pastor fale, um padre fale, tanto que ainda digo mais, viu? Para você ver isso já na prática, tem um padre da Várzea que está sendo processado pelo Ministério, foi denunciado pelo Ministério Público por ter pedido para que os paroquianos assinassem uma ata contra essa decisão do STF. Está sendo processado, Chico. Então, assim, apesar deles venderem, fazerem um marketing do que eles fizeram de uma forma, tá certo? Isso se torna um cavalo de Troia no futuro. Tem mais alguma? Não. Ela comentou Janela de Over. Hã? Ela, Simone, comentou um outro livro, Janela. Simone Vila Verde comentou outro livro. Que livro é? Repete aí, Simone, qual é o livro? E é sobre o quê? Ah, Janela de Overton. Não é o livro não, né? Isso aqui é também uma estratégia psicológica, né, Simone? Mas tem um livro. Eu não conheço o livro, não.
Se você quiser botar aí, porque da sugestão, viu, Simone? Estamos abertos aqui. Gente, nós temos aí 10 minutinhos para as perguntas. Vamos lá, Francisco falando aqui de novo. Veja, a comparação é para fins estritamente de penalização e não em comparação à ontologia criminal. Eu entendo isso, Francisco. Tá certo? A questão é o quê? Todo mundo acho que entende o que é um cavalo de Troia. Na guerra entre os gregos e os troianos, eles fizeram um cavalo de madeira como se fosse um presente para selar uma paz. Mas dentro daquele cavalo tinha uma pequena brigada do exército que, ao penetrar as muralhas, conseguiu ali abrir o portão e fazer com que o exército de Troia entrasse no castelo da Grécia. E o que é que acontece? Quando a gente introduz algo, tá certo? Como eles fizeram, que não era nem pelo que eles estavam fazendo, porque eles praticamente eles estavam legislando, isso era para fazer o Congresso. E de repente isso começa a abrir precedentes e mais precedentes e mais precedentes. Infelizmente a gente tem que estar sempre com bastante prudência diante desse tipo de coisa, tá certo? Espero muito, Francisco, que você esteja certo e eles nunca usem dessa forma. Mas infelizmente já aconteceu aqui no Recife, não é, com o padre da Várzea, então a gente tem que estar bem precavido, né? Ele comentou. Com essa estratégia. Tem mais algum comentário? Dessa forma, não acho válido fazer analogia com o termo bíblico abominável. Não, é isso aí. Eu posso até, Chico, ler de novo para mim aí o que fez. Dessa forma, não acho válido fazer. Dessa forma, não acho válido fazer essa analogia com a palavra abominável. Posso ter me expressado mal, Francisco, mas assim, isso eu não tirei do nada, não. Isso aí eu realmente vi, tá certo? Uma discussão, acho que foi no Morning Show, falando durante esse tempo que estava tendo essa decisão, onde as pessoas estavam citando, e um que é até homossexual, que é... Qual é o nome dele, meu Deus? Adrilles, que faz parte desse programa Morning Show, ele fez esse comentário que eu fiz aqui. Ele que fez, ele é homossexual, tá certo? E ele achou muito temerário isso, de você fazer essa comparação, porque assim, abre-se precedentes, basta agora o STF aceitar uma ou outra, né, um ou outro processo dessa forma, e acaba, infelizmente, entrando tudo que possa vir assim de mais maléfico possível e que possa ir destruindo as nossas bases morais. Infelizmente, eu sou muito cauteloso com isso. Eu acho que a gente tem que lutar na raiz de tudo. Se você não sabe aquela raiz que você está vendo começar a germinar algo, você não sabe de que fruto é aquilo dali, é melhor arrancar a raiz inteira, tá certo? Ou a gente sabe qual é a semente e quais são os frutos que vai gerar, ou é melhor arrancar da raiz e colocar outra semente lá dentro. Esse é meu pensamento, tá certo? E aqui eu não estou para impor nada. Ele fez um comentário. Quer que eu leia? Não, onde é? Aí foi um outro comentário de Francisco. Aí foi provavelmente um erro do Ministério Público, né? Ao não respeitar no todo a decisão do STF. No caso do padre Avado. No caso do padre. Chico, são esses erros que a gente está vendo muito ultimamente, né? E são esses erros que me deixam temeroso com esse tipo de decisão, porque eles começam a errar e o erro vai deixando de ser erro para eles e vai se tornando normal, e a gente é que vai se tornando, perdendo a nossa liberdade. Então, assim, isso é meu ponto de vista. Eu acredito que a gente deva lutar
tá certo? Pensando nas consequências futuras dessas decisões. Eu leio o último comentário dele que eu estou imprimindo assim. Mais um comentário, Francisco. Já que a mesma decisão fornece o respaldo jurídico necessário, parece que as organizações... Não, eu acredito que eu já respondi assim o que eu acredito sobre isso, que nós precisamos realmente ser prudentes, não estar engolindo esse tipo de coisa com muita facilidade. Isso. Simone Vilaverde diz aqui sobre a janela de Overton. Estratégia psicossocial para introduzir ideias paulatinamente que seriam difíceis de serem aceitas se colocadas abertamente. Essa estratégia tem no livro que eu indiquei, que para mim é o melhor, que é Maquiavel Pedagogo. Tá certo? São várias estratégias que a gente vê muito na educação atual. Beleza, gente? Pessoal, eu queria muito que vocês... Chico, tu tens meu WhatsApp, Simone, que foi o pessoal que mais comentou hoje. Queria que vocês, assim, entrassem em contato comigo para sugerir uma dinâmica diferente, se for necessário, ou se tiver bom, que vocês me dessem um feedback, tá certo? Também, se eu falei algo que não esteja, vocês não, assim, veja como certo, também gostaria muito que vocês me dessem um retorno, tá certo? Porque aqui é um local onde eu estou querendo abrir para a gente aprender. Eu tenho um certo conhecimento sobre o catecismo da Igreja Católica, gosto de estudar a doutrina da Igreja, tá certo? Então eu estou trazendo aqui. Sou um grande conhecedor? Não. Pretendo trazer alguns, estou tentando entrar em contato com o padre José Erinaldo, que ele é muito bom, para também estar nos ajudando aqui, tá certo? Mas assim, eu gostaria muito que vocês entrassem em contato para me dar algumas dicas para a gente melhorar essa dinâmica, para não ficar cansativo, ficar algo gostoso, da gente estar vivendo toda segunda-feira, tá certo? Então, me ajudem nisso. E vou usar esse restinho de tempo para fazer um convite a vocês para sexta-feira, às 8 horas, que eu vou estar trazendo toda sexta-feira, falando sobre as aparições de Nossa Senhora, falando sobre as mensagens que Nossa Senhora nos trouxe, falando sobre as profecias, e nessa sexta-feira eu vou estar falando sobre Garabandal. Acredito que a maioria das pessoas não conhece as aparições de Garabandal lá na Espanha, que iniciaram em 1962, tá certo? Essa aparição é belíssima, são milhares de contatos de Nossa Senhora e do anjo com 4 meninas lá de Garabandal, e nessas aparições em si existem 2 mensagens, tá certo? E essas 2 mensagens depois se desdobram em algumas profecias que nós precisamos ter conhecimentos, que traz à tona muitas das mensagens das aparições de La Salette, Nossa Senhora das Graças, Lourdes e Fátima, tá certo? Então assim, eu vou apresentar para vocês essa aparição, e nas outras sextas eu vou estar adentrando mais profundamente as mensagens e as profecias. Então assim, eu vou estar fazendo uma arte, quer dizer, eu não vou estar, né? Gi, do Grupo Refúgio, vai estar fazendo uma arte para chamar vocês, tá certo? Para esse momento, para a gente estar podendo partilhar e estar vivendo esse aprofundamento em algo que é tão importante, que são essas aparições e essas mensagens de Nossa Senhora. Porque a gente tem que entender que o Deus Todo-Poderoso enviou a sua mãe, tá certo? Jesus, aquele que morreu por nós, está enviando a sua mãe para nos alertar, tá certo? Então, nós precisamos escutar. Precisamos verdadeiramente estar abertos para aquilo que Nossa Senhora trouxe para todos nós, tá certo? Adiantando, toda aparição ela pede o quê?
oração do Santo Terço, do Santo Rosário, né? Então, a gente já pode começar rezando um tercinho por Adriel, esta pessoa que vai estar trazendo esse conteúdo para vocês na sexta-feira, às 8 horas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu precise responder. Pronto, eu mando para você, Chico, o meu WhatsApp, que eu gosto muito desse feedbackzinho assim, desse contato, para saber como é que eu posso estar melhorando aqui, né, esses nossos encontros, tá certo? Acredito que seja muito importante hoje, nesse meio político que nós estamos vivendo, onde a gente não vive muito e não conhece muito, não sabe como lutar contra a politicagem, que é algo totalmente negativo. Eu acho que é muito importante a gente estar estudando a nossa doutrina para saber como nós precisamos verdadeiramente estar agindo de forma ativa na política do nosso país e do mundo. É porque a gente está falando muito mais do país, mas eu quero estar trazendo também mundial, porque existe a ONU aí, né? Que todo mundo pensa que é uma belezura, que é tudo maravilhoso, só que a gente vê que muitas das desgraças que estão querendo introduzir na sociedade está vindo dessa Organização Mundial, né, das Nações Unidas, perdão. Então, assim, gente, pronto. Depois eu vejo, Chico, mas também vou mandar meu WhatsApp, tá certo, para você. Queria fazer uma breve oração aqui, que a gente já está acabando o tempo. Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã, e pede ao Espírito Santo que está em nós, batizados, criaturas, e que também por aceitar a paternidade de Deus, também somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele. Acreditando na presença desse Espírito Santo, vai pedindo para que ele venha mover no teu coração essa sede e fome de justiça, que é uma das bem-aventuranças que nós somos chamados a viver. Pede a esse Deus maravilhoso essa força para lutar pela paz, para realmente ser ativos, verdadeiros soldados e guerreiros de Deus nessa batalha que nós estamos travando contra o mal que hoje impera o mundo. Vem, amado Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós. Que o teu preciosíssimo sangue, ó amado Jesus, possa se derramar sobre mim, sobre minha família, Senhor, e sobre cada um dessas pessoas que estão vendo esta live, os seus familiares. Que tu possas nos proteger de todo e qualquer mal que possamos ter tido contato, amado Deus. Que tu possas lacrar nossos bens de consumo, nossos familiares, a nossa casa, em todos os lugares por onde vamos passar. Faz de nós, amado Deus, verdadeiros servos, protegidos e capacitados pelo poder do teu preciosíssimo sangue e do teu santo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero o auxílio de vocês aí, para que vocês me digam no que é que eu posso estar melhorando, tá certo? Eu acredito que mais 2 encontros será sobre a doutrina da nossa igreja perante essa política. Depois eu queria que vocês sugerissem temas relacionados à doutrina da nossa igreja e à nossa atualidade, tá certo? Mas os próximos 2 encontros vamos continuar com o catecismo. Semana que vem vamos falar sobre a liberdade e responsabilidade do cristão. Amém? Paz e bênção, e tenham uma boa noite. Obrigado pela atenção, pessoal. Vai, faz aí.